Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar. Vamos agora para a aula de número 16 do Advanced Steel, mini curso de Advanced Steel. Nós iremos utilizar uma ferramenta neste curso que irá facilitar o processo da nossa estrutura metálica. Por exemplo, estamos aqui com a nossa placa de ligação e ela se encontra no invólucro, onde nós já temos ela como matriz. Ela foi distribuída aqui do outro lado da nossa viga, por um processo, e nós vamos repetir esse processo aqui. Para ficar bem claro qual é a tecla que nós utilizamos, vamos aqui abrir a paleta de ferramentas, e a tecla que nós utilizamos, o comando utilizado, foi exatamente esse aqui, olha, chamado de criar por modelo. Pois é, nós criamos através de um modelo já existente, no caso uma matriz, criamos outras ligações, neste caso aqui, através do modelo já existente, que é esse aqui. Então vamos aplicar na prática, nós vamos colocar placas de ligações nesta viga, a qual ela está servindo aqui de uma viga de sustentação, Então nós temos essa viga. O primeiro passo para nós realizarmos esse processo será transformar essa viga aqui em um isométrico. Então o primeiro passo é tirar do conceitual e levar para a estrutura de arame. Muito bem, uma vez observada aqui a estrutura de arame, o que nós vamos fazer é levar o UCS, que está aqui como universal, para um UCS por objeto. Nós vamos aplicar no objeto que seria essa viga. Então, vamos recorrer ao botão UCS e aqui a opção por objeto, ou UCS no objeto. E aplicamos e damos um clique em cima mesmo aqui do próprio cursor. Clicamos na viga e clicamos em cima do cursor para que possamos assim mantê-lo bem visível, vamos aqui modelar aqui, mover, para que você possa ver como é que ficou a posição então desse UCS. Deixa eu colocar aqui de novo em estrutura de arame não, em conceitual. E agora nós vamos movimentar aqui para você observar que o nosso UCS ele está atrelado a essa viga. E o nosso Z ele está apontado na direção que ficará o nosso observador. Voltando novamente aqui à estrutura de arame, nós vamos então, para que essa não venha toda a estrutura a ficar na posição, nós vamos isolar somente a viga que nós queremos trabalhar. Então eu clico na viga com o botão direito do mouse, venho aqui em isolar objeto. E agora sim eu isolei a minha viga a qual irei trabalhar. E agora sim também eu vou no UCS, que seria essa opção aqui, a vista em UCS. Levando em conta que é o Z que está apontado aqui, ele vai trazer a viga exatamente no meu eixo Z. Observa que está aqui, olha, o meu Z está voltado exatamente para o meu observador. Agora eu vou pegar o UCS e vou colocá-lo exatamente aqui na ponta, ou seja, na minha linha de centro, que é exatamente a linha que representa um ponto de origem a um outro ponto. Ele aqui no caso seria a origem da sapata, que se originou aproximadamente ali, e ali na outra origem é a origem onde se encontra a viga. Mas esse detalhe aí a gente vai observar à medida que o 3D, a estrutura ela esteja montada ali. Então agora nós vamos pegar o UCS, observa que nós estamos trabalhando com o UCS, e nós vamos levar o UCS exatamente a essa origem aqui. Eu faço isso movendo mesmo o próprio UCS, aplicando aqui o comando Move. Observe que às vezes ele tem essa dificuldade de você fazer essa captura. Então é interessante que você aperte com o dedo a sua tecla do Shift do mouse, do teclado, e com o botão direito do mouse você dá um toque para que apareça então essa caixa
E essa caixa vai me mostrar aqui os vários pontos de captura que eu tenho. O que eu preciso, na verdade, é o nó. Clicando em nó, ele facilita, né, aqui, olha, a captura. Tá? Uma vez clicado aqui, a distância que eu tenho agora aqui, eu preciso, para fazer um corte nesta viga, é a distância de 500. Então, eu vou pegar aqui o comando divide, esse é o comando divide vigas. Eu clico em divide vigas, seleciono a viga que eu vou dividir, dou um Enter, e vou entrar agora com coordenada. No caso, por exemplo, a coordenada seria 500, que eu vou andar 500 em X, e vírgula 0 em Y. E dou 2 Enter no teclado. Observe então agora que a minha viga ela foi dividida exatamente a distância de 500 a partir do nosso UCS aqui, certo? Nós vamos, correspondendo à mesma ação, nós vamos aplicar agora com o comando Move, nós vamos levar o UCS para outra ponta, e agora ficou mais fácil a captura dela, né? Porque ela está exatamente inserida na viga. Se você observar aqui do outro lado aqui, ele está um pouquinho fora da viga, porque no caso aqui, né, só mesmo observando a estrutura, você vai observar que a viga ela termina um pouquinho antes. Então vamos agora aplicar o mesmo conceito de divisão, né, de dividir vigas, seleciona a viga, só que porém agora nós vamos colocar a coordenada negativa, menos 500,0. Enter e Enter, observa aqui então que esses menos 500 ele fez o corte também a 500, porém, né, aqui para dentro da nossa viga, certo? Bom, feito isso, nós já temos a divisão da viga, está dividida em 3 partes, certo? Nós vamos retornar todo o processo para fazer isso aí. Nós vamos clicar na viga com o botão direito e o que estava isolado, né, que isolar, nós vamos aplicar aqui terminar ou isolamento do objeto. Pronto, tá, toda a peça está aqui novamente. O que eu preciso é colocá-la na posição isométrica. Nós podemos fazer isso clicando aqui e buscando aqui em isométrica. E também colocar numa estrutura conceitual, para que nós possamos enxergar melhor. Ok? Então observa-se então agora que nós temos um pedaço, 2 pedaços e 3 pedaços da nossa viga. E agora sim nós vamos aplicar o comando, que é o comando bem conhecido, que é o comando, se não for, vai ser agora, que é exatamente aplicar, aqui, ó, clicamos em ferramentas, e nós vamos aplicar aqui, ó, criar por modelo. Nós vamos aplicar o mesmo modelo às demais conexões aqui. No caso, por exemplo, a conexão será inserida aqui. Então vamos lá. Comando aplicar por modelo, seleciono o invólucro. Quando eu seleciono a caixinha, todo o conteúdo que se encontra aqui, que está sendo envolvido pela caixinha, será copiado. Então dou um Enter. Vamos aqui, clico exatamente aqui, Enter, e torno a clicar também na outra parte e Enter. E agora o Advanced Steel está processando e acaba de lançar então a ligação na viga que nós acabamos de dividir. O mesmo se dá aqui por essa outra peça aqui, eu não preciso buscar novamente o comando, simplesmente eu clico aqui nesta viga, dou um Enter, clico na outra viga e dou um Enter. Pronto. Nós agora temos então a ligação na nossa viga, e essa ligação ela foi feita por uma matriz, que no caso seria essa matriz aqui. Comando utilizado, comando criar por modelo. Essa aqui foi a nossa aula 16 e nós iremos dar continuidade utilizando ainda a mesma ferramenta para aplicar aqui nas nossas outras vigas. Se bem que poderíamos realizar esse processo aqui agora mesmo, certo? Então vamos lá. O comando está fresquinho, né? Vamos treinar um pouco mais ele. Esse cursor aqui, ele também é esquisitão, certo? O CS aqui também, nós vamos colocar ele no modo universal. Então nós clicamos aqui. Ao clicar em o CS universal, ele passa a ficar
na sua origem universal, x, y, z. Ok? Vamos lá, repetindo o mesmo processo, vamos inserir então o nosso CS na peça. Então o CS com base, né, que eu tenho aqui no botão, no objeto. Então com base no objeto, nós vamos clicar aqui e clico em cima, né, dou um Enter, e observa que agora o nosso cursor, né, o nosso CS, ele se encontra com as posições marcadas aqui, x, y, z. Porém, o meu z ele não está na posição em que eu preciso ter para visualizar essa peça aqui. Eu quero visualizá-la olhando de cima. Talvez não seja nem necessário, né? Olhando de cima. Não, podemos manter como está mesmo, certo? Vamos isolá-la. Isolamos a peça. Vamos colocar na nossa vista, certo? Ok? No modo transparente é mais interessante trabalhar, no modo aramado. Eu vou mover aqui esse UCS aqui na frente. Vou aplicar, dividir aqui a minha viga, né? Comando dividir vigas. Vou novamente digitar nossa coordenada 500,0. Enter e Enter novamente. Então já está dividida a viga. Vamos levar com o comando Move agora ela para outra ponta. Certo? E agora nós vamos utilizar novamente o comando dividir. Clicamos, damos um Enter e novamente vamos colocar a coordenada agora desta vez negativo para X. Nós vamos estar andando à esquerda. Então menos 500,0 para Y e nós não vamos andar nada em Y. Então é somente no plano horizontal e no eixo X. 2 Enter, cortamos a viga, né? E agora sim, vamos retroceder o processo no sentido de voltarmos ao, né? Vamos aqui em isolar, a gente termina o processo de isolamento, voltamos à nossa estrutura, tiramos do arame e colocamos em conceitual. Também podemos posicionar de forma isométrica, clicando aqui em isométrica SO, certo? Conferimos aqui, olha, tá vendo a divisão da nossa viga e vamos aplicar novamente utilizando o comando, que será o comando chefe aqui da nossa aula, que é aplicar, né, vemos aqui, aplicar por módulo. Clicamos novamente aqui em aplicar por módulo, selecionamos o nosso módulo matriz, damos um Enter, clicamos na viga, Enter, clicamos na viga, Enter novamente, ele aplicou aqui, não preciso encerrar o comando, tampouco buscar ele novamente. Dou continuidade ao processo, agora dessa vez clicando aqui, Enter, e clicando nesta outra viga, Enter. Então nós já temos então a emenda através da nossa placa de ligação, né, nossa junta aqui, né, de ligação, né, já com os parafusos. Observe que esse comando ele trouxe até os parafusos que se encontram aqui, veio junto. Então nós já temos aqui e nós já temos aqui na minha travessa aqui, né? Podemos chamar de contraventamento, né? Então nós encerramos aqui a aula de número 16, vamos dar sequência nas próximas aulas. Isso aqui é uma revisão da aula anterior. Até a próxima!